Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia e a Ucrânia trocam ofensivas históricas com mísseis balísticos contra Kiev e um ataque sem precedente de quase 200 drones contra Moscou, um memorando estratégico entre Trump e o Irã restaura o fluxo dos superpetroleiros no Estreito de Hormuz, sob mediação paquistanesa, Ao mesmo tempo em que a China acelera a desdolarização da África ao expandir o uso do yuan em transações comerciais e no pagamento de dívidas, o avanço do sistema de pagamento chinês acaba consolidando Pequim como a maior economia do mundo pelo critério de paridade do poder de compra, desafiando a hegemonia financeira dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar, aquele lembrete. Você que aprecia o canal já faz parte dessa comunidade, já deu like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? E se o botão de hypar apareceu para você, clicou 3 vezes? Já considerou se tornar membro do canal para apoiar o meu trabalho? Já? Então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, a Rússia e a Ucrânia trocaram ataques pesados hoje contra as duas capitais, Moscou e Kiev. Kiev foi atingida por ondas seguidas de ataques com mísseis balísticos e drones durante a madrugada de hoje. As primeiras explosões foram ouvidas na capital por volta de 1h30 da manhã. Jornalistas que estavam no local disseram que ouviram explosões e autoridades afirmaram que a Rússia lançou mísseis balísticos contra a cidade. A explosão ocorreu após alertas da Força Aérea da Ucrânia, que avisou sobre a aproximação de um míssil balístico indo em direção à capital ucraniana. Timur Tashenko, que é chefe da administração militar da cidade de Kiev, confirmou que mísseis russos estavam atacando a cidade. Agora, há pouco mais de uma hora depois, as sirenes soaram novamente quando drones russos sobrevoavam a cidade, Jornalistas relataram mais uma vez fortes explosões e as autoridades pediram aos moradores que procurassem abrigo. Um alerta aéreo também foi emitido para a região. Além da capital, foram relatadas múltiplas explosões nas cidades de Sumi e Poltava. A extensão total dos danos causados pelo ataque ainda não está bem clara, e os ataques russos continuam em várias regiões da Ucrânia. Bom, meus amigos, mas a situação em Moscou também não foi fácil, não. A Ucrânia atacou a refinaria de petróleo de Moscou no distrito de Kaputinha durante a madrugada de hoje. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, falou que por volta das 8 da manhã aproximadamente, 180 drones ucranianos haviam sido abatidos nos arredores da capital. Na hora em que Sobyanin falou isso, o ataque ainda estava acontecendo. E depois da fala dele, mais ou menos uma hora mais tarde, as defesas aéreas russas haviam interceptado mais 14 drones, elevando o número total para 194, o que torna esse o maior ataque ucraniano contra Moscou já relatado até o momento desde o início da guerra. Bom, quando consideramos o período entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, em toda a Rússia, segundo o Ministério de Defesa russo, suas defesas aéreas abateram 555 drones. Bom, normalmente nem a Ucrânia nem Moscou têm o hábito de divulgar o número de drones ucranianos lançados contra a Rússia, Os russos divulgam apenas os drones abatidos, o que acaba não permitindo calcular as taxas de interceptação russa, diferente dos ucranianos quando relatam os ataques russos ao seu território. Bom, veja o comentário de Zelensky sobre esse ataque contra a Rússia. Abre aspas. Essa é uma resposta totalmente justificada aos ataques russos contra nossas cidades e comunidades e mais um resultado importante do trabalho de nossos guerreiros contra instalações que apoiam a máquina de guerra da Rússia. É hora de acabar com essa guerra. Fecha aspas. O ataque acabou causando transtornos no tráfego aéreo, e a companhia aérea estatal Aeroflot e a sua subsidiária Rossília cancelou mais de 170 voos de e para Moscou. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque à refinaria de petróleo de Moscou e acrescentou que pelo menos 5 focos de incêndio foram registrados nas instalações. Bom, gente, mudando de assunto, a imagem de 3 superpetroleiros com bandeira saudita e 6 milhões de barris de petróleo bruto a bordo e outros navios navegando pelo Estreito de Hormuz horas após o Trump e o Pezeshkian assinarem o acordo para encerrar a guerra, acabam trazendo esperança de que algum tipo de normalidade esteja sendo restabelecida, Navios transmitiram suas posições enquanto navegavam pelo estreito hoje pela manhã, após semanas de fluxos super reduzidos. Masud Pezeshkian e Trump assinaram digitalmente, remotamente, o texto do memorando de entendimento nas primeiras horas de hoje. E no papel do Paquistão como mediador do processo diplomático, Shehbaz Sharif, o primeiro-ministro paquistanês, também assinou o memorando de intenções. Agora, gente, no Irã, Mohammad Reza Zaref, que é o primeiro vice-presidente,
descreveu o memorando de entendimento entre Teherã e Washington como um novo começo para o grande salto da República Islâmica do Irã e a consolidação da posição do país como uma grande potência global. Em uma mensagem de congratulações ao líder da Revolução Islâmica, Ayatollah Sayed Mojtaba Hussein Khamenei, Aref afirmou que o Irã obteve uma vitória histórica e estratégica com esse acordo. Ele atribuiu o memorando de entendimento de Islamabad à orientação sábia do líder, à resiliência da nação iraniana, à força das forças armadas, aos sacrifícios dos mártires e aos esforços da administração. O ministro das Relações Exteriores Abbas Araqi e seu homólogo kuwaitiano discutiram hoje, em uma ligação telefônica, o memorando de entendimento. Araqi informou seu homólogo kuwaitiano sobre o conteúdo e os últimos desenvolvimentos referentes ao acordo e reafirmou o compromisso do Irã com boas relações de vizinhança. Ele também disse que tem esperança de que o memorando de entendimento de Islamabad restaure a paz e a estabilidade na região. E falou ainda sobre a necessidade de diálogo com os países do Golfo Pérsico para fortalecer a cooperação e esclarecer ambiguidades, Os dois lados também discutiram questões bilaterais importantes e concordaram em manter conversas diplomáticas para dar seguimento aos assuntos levantados. Bom, gente, mudando de assunto, o comércio da China com a África aumentou quase 18% no ano passado, hein? Isso é o que mostram dados alfandegários com cortes tarifários sobre importações de 53 países, com a esperança de aumentar os fluxos e os assentamentos denominados em yuan. Pesquisas do Fundo Monetário Internacional mostraram que o uso do yuan acabou aumentando com a exposição comercial à China, que anunciou novas medidas ontem para promover o uso global de sua moeda. De pelete de osso de gado nigeriano a óleo de abacate queniano e maçãs sul-africanas, portos chineses estão recebendo mais carga africana após a eliminação das tarifas, o que está aumentando a demanda por assentamentos de yuan para moedas africanas locais. Embora haja poucos dados confiáveis sobre o uso do yuan na África, o crescimento do comércio com a China está sendo reforçado por novas plataformas de pagamento e por alguns países transferindo a dívida para moedas de menor custo. Segundo o CEO da Standard Chartered Kenya, Birju Changrajka, as transações de yuan estão crescendo. Mas ele diz que ainda não vê sinais de que a moeda tenha derrubado o dólar. Ele vê isso como algo complementar. O Standard Bank da África do Sul acabou se tornando o primeiro banco comercial africano a se conectar ao sistema de pagamento interbancários transfronteiriços da China em novembro e processou 500 milhões nos primeiros 4 meses. Abre aspas. As transações que vimos foram impulsionadas principalmente por atividade de importação e exportação entre a China e a África. Estamos trabalhando para levar os CIPs a mais países. Fecha aspas. Bom, Pequim pretende apoiar as exportações africanas removendo tarifas, Em um contexto onde o unilateralismo e o protecionismo estão representando dificuldades e desafios para as nações africanas, a China está aproveitando as vantagens do seu vasto mercado. Bom, banqueiros estão dizendo que a mudança para o yuan reflete o crescimento comercial e não um desafio direto ao dólar. A Standard Chartered Kenya começou a emitir cartas de crédito denominados em yuan, permitindo que clientes quenianos obtenham descontos ao evitar custos de conversão em dólares. A China e outros países, incluindo Rússia, estão promovendo canais de pagamento que contornam o dólar, atraindo alertas de Trump contra o abandono da moeda, Veja o que disse Muda Youssef, que é CEO do Centro para a Promoção da Iniciativa Privada na Nigéria. Abre aspas. Parte dos problemas que estamos vendo ao redor do mundo agora é como reduzir o domínio do dólar. Mas a China está promovendo o assentamento do yuan e quando você exporta para eles é pago em yuan. Fecha aspas. O Banco Africano de Exportação e Importação, que assinou um acordo no ano passado para se vincular ao CIPS, afirma que a China responde por 20% do comércio externo do continente, contra 5% há 2 décadas. Outros também veem oportunidades. O Ecobank, sediado no Togo, que opera em 34 países africanos, e o Banco da China estão trabalhando para lançar um produto de liquidação entre yuan e moedas locais esse ano. Veja o que o CEO do banco disse, abre aspas. A China está construindo seus próprios trilhos de pagamento e liquidação que podem tornar tudo quase instantâneo. Fecha aspas. Bom, essa é uma notícia bem-vinda para investidores, como o chinês Kuming, proprietário da Samark Limited, sediado no Quênia. A transição de transações baseadas em dólares para pagamentos em yuan apoiaria o processador de óleo de abacate que emprega 50 pessoas. Bom, gente, o status da China como maior credor bilateral para países como Senegal, Etiópia e Quênia também está impulsionando a adoção do yuan na África,
No ano passado, o Quênia converteu 3 empréstimos chineses para a construção ferroviária de dólares em yuan, reduzindo cerca de 215 milhões de dólares por ano nos custos de juros, enquanto o Zâmbia afirmou que, no final de 2025, começaria a aceitar royalties e impostos de mineração de empresas chinesas em yuan para aumentar suas reservas e ajudar a pagar a dívida com a China. As importações e exportações da China, denominadas em yuan, saltaram 14% em abril para 4,38 trilhões de yuans. E essa tendência também é visível no Quênia, onde as exportações de abacate para o vasto mercado chinês dispararam de 10 a 20 contêineres por semana em 2022 para cerca de 200, com volumes projetados para chegar a 1.000 até 2030, igualando as remessas ao mercado europeu de longa data. Em sua instalação de embalagem nos arredores de Nairobi, o diretor-geral da Sunrip previu que a China poderia ultrapassar a Europa entre 2030 e 2035, enquanto a mudança do Quênia para o financiamento denominado em yuan poderia acelerar a adoção no comércio. E, gente, essa questão de como reduzir o domínio do dólar é um grande problema que estamos vendo ao redor do mundo agora, né? Como disse Muda Yusuf lá na Nigéria. Ele explicou que a China está promovendo pesado o assentamento em yuan e que quando você exporta para eles, você é pago em yuan. O próprio Trump já está de olho nisso e mandando alertas contra esse abandono da moeda americana. E, gente, com esse crescimento todo, me responde aí, qual é o país com o maior PIB do mundo hoje? Respondeu aí? Comenta aqui no vídeo antes da gente avançar. Bom, já comentou? Então vamos continuar. E aqui, meus amigos, gostaria de falar sobre um assunto que ajuda demais na compreensão da economia internacional e na relação de qualidade de vida nos países, né? Por exemplo, muito se fala que o custo de um produto eletrônico nos Estados Unidos é bem mais barato do que no Brasil. Então, quem viaja para lá, compra eletrônicos. Por exemplo, um iPhone por um preço bem menor do que gostaria de comprar aqui. No entanto, morar lá é diferente. E por quê? Porque isso não se aplica, por exemplo, aos bens não exportáveis. Imagine que você precise de um serviço médico, de um cabeleireiro, manicure, mecânico, pedreiro, etc. Bens que você não exporta, né? Eles serão bem mais caros do que aqui no Brasil, por exemplo. E isso demonstra que simplesmente converter uma moeda pela outra não é suficiente para sabermos o poder de compra de um país em relação a outro. E afinal, quando recebemos nossa renda, salário, o que importa é o que conseguimos obter com ele, tanto em bens quanto em serviços, né? Então, para resolver isso e fazermos uma comparação mais justa e próxima da realidade, os economistas usam o PPC, paridade do poder de compra, e medem o PIB de um país por esse índice. Quando ouvimos falar que um país possui determinado PIB, normalmente estamos falando do valor total de tudo que ele produz em um ano. O problema é que comparar economias apenas convertendo suas moedas para dólares poderia gerar distorções muito grandes. Imagine que você tenha $1.000 nos Estados Unidos e $1.000 equivalentes convertidos para a moeda da Índia. Sem dúvida, esse dinheiro comprará muito mais bens e serviços na Índia do que compraria nos Estados Unidos. Isso acontece porque os preços internos são diferentes. É justamente aí que entra a paridade do poder de compra. Um exemplo clássico é o famoso índice Big Mac, que foi criado pela revista britânica The Economist. Se um Big Mac custa muito mais caro em um país do que em outro, isso pode indicar diferenças no poder de compra das moedas. Bom, embora seja uma brincadeira estatística, ele ajuda a visualizar o conceito, mas sabemos que uma cesta gigantesca de bens e serviços seria muito mais eficiente, né? Então, quando utilizamos a paridade de poder de compra, países onde o custo de vida é relativamente baixo demonstram que a qualidade de vida nesses países quanto ao acesso a bens e serviços pode ser melhor do que em países com custo de vida mais alto. E é aí que muita gente se surpreende ao descobrir que a China já é hoje a maior economia do mundo, quando utilizamos o PIB medido pela paridade de poder de compra. Segundo as estimativas mais recentes do Fundo Monetário Internacional, se a gente olhar o ranking das maiores economias do planeta considerando a paridade de poder de compra, a China aparece em primeiro lugar, seguida pelos Estados Unidos. E o Brasil também ganha um destaque importante, figurando na 8ª posição mundial. Percebeu a importância dos serviços ou produtos que não podem ser exportados ou importados facilmente, como um corte de cabelo, uma consulta médica ou aluguel de um imóvel? Esses serviços são mais baratos na China e no Brasil do que nos Estados Unidos e na Europa. Já o PIB nominal, que é o que a gente conhece normalmente, mede o valor da produção quando convertida em dólares correntes, que é a moeda utilizada no comércio internacional e nos mercados financeiros globais. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal,
faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.